Seja muito bem-vindo ao canal Sintetizando Filmes. No vídeo de hoje trazemos para você a história de Bahubali. O filme conta a história de dois príncipes, Bahubali e Balaladeva, príncipes do reino de Mahishmati. Os problemas de Mahishmati começam muito antes dos seus nascimentos, quando Bijaladeva, pai de Balaladeva, não é coroado rei, por sua incapacidade, perdendo o trono por seu irmão mais novo, o pai de Bahubali. No entanto, o rei não comandou Mahishmati por muito tempo, morrendo quando sua esposa estava com 6 meses de gravidez de Bahubali. A cunhada do rei, mulher de seu irmão Bijaladeva, ocupou-se de proteger o reino. A rainha deu à luz, mas não conseguiu sobreviver ao trabalho de parto, deixando seu filho Bahubali ao cuidado de sua cunhada Sivagami. Sivagami decide que tanto seu filho Balaladeva quanto Bahubali teriam direito ao trono, mas somente aquele que tivesse maior valor e sabedoria seria coroado rei. Os dois príncipes foram criados com a mesma educação, passaram por provas e situações semelhantes. Mas desde pequeno, Bahubali demonstrava ter grande empatia e humildade, até mesmo comia e confraternizava com os escravos. Depois de algum tempo, o reino passa por uma crise. Os segredos de guerra foram roubados e entregues a um reino vizinho que tem interesse em conquistar Mahishmati. A rainha ordena que os dois príncipes lideram o contra-ataque para manter a soberania de Mahishmati, e essa passa a ser a prova que ambos têm para honrar a sua terra natal. Na batalha contra os Kalakeyas, o príncipe Balaladeva se concentra apenas em matar o rei adversário para tentar conquistar o trono, sacrificando até mesmo muitos de seus súditos. Bahubali, por outro lado, mesmo matando os inimigos, procurou poupar e manter a vida de seu povo. Bahubali estava então prestes a matar o rei Kalakeya, quando seu irmão Balaladeva rouba esse momento e golpeia o rei inimigo para ganhar o trono. Após esse episódio, podemos ver o povo ficar desmoralizado, por achar que Balaladeva seria coroado rei. Mas a rainha-mãe surpreende todo mundo e proclama Bahubali como rei, explicando que além de derrotar o inimigo, ele salvou o seu povo, e que essa é uma característica que difere um soldado de um rei. O povo então plateia de alegria e felicidade por Bahubali ser escolhido. Começam então os preparativos para o dia oficial da coroação. Enquanto isso, Balaladeva e seu pai começam a planear matar Bahubali e a rainha-mãe, para enfim ocuparem o trono. A rainha-mãe pede então que Bahubali saia para conhecer o seu reino, para verificar quais as alegrias e tristezas de seu povo, a fim de entender os seus anseios e ter uma liderança sadia. E para tal, pede que Bahubali vá acompanhado do seu melhor guarda, o Katapa. Bahubali segue viagem com o Katapa, a quem ele tem como tio. Chegando perto do reino de Kuntala, Katapa e Bahubali se estabelecem como se fossem pessoas comuns e sem revelar suas verdadeiras identidades. Em certo dia, a princesa do reino Kuntala, Devasena, sai para visitar o mesmo local onde Bahubali estava estabelecido. Ela havia recebido relatos de que aquela zona estava sendo atacada constantemente por bandidos. Bahubali conhece então Devasena e teve o amor à primeira vista pela linda mulher que era. Mas ele e Katapa continuam fingindo ser pessoas comuns. Katapa se apresenta para a princesa como tio de Bahubali e diz que Bahubali é um homem retardado e inútil. Pede que a princesa ajude levando Bahubali e tornando-lhe num homem útil. A princesa aceita levá-lo e ensinar ele a manejar armas para ver se consiga ao menos transformá-lo num guarda. Balaladeva segue vigiando Bahubali e descobre que ele está fingindo ser um retardado e que possivelmente estaria apaixonado pela princesa Devasena. Após ver um retrato do rosto da princesa e o quão bela era, Balaladeva decide então dar um passo à frente de Bahubali. Para penalizar Bahubali, Balaladeva pede a mão de Devasena em casamento para a rainha-mãe. A rainha então promete realizar esse desejo, uma vez que ela não sabia que Bahubali já estava apaixonado pela princesa. Ela mandou então o ministro preparar presentes valiosos para a princesa. Mandou também enviar uma carta a pedir a mão de Devasena em casamento. Mas Devasena não aceitou os presentes que a rainha enviou. Leu a carta e mandou uma resposta que acabou ofendendo a rainha. Ela rejeitou se casar e duvidou da coragem e atitude do príncipe, por tamanhos presentes que foram enviados, e considerou o príncipe um garoto que ainda se esconde nas vestes de sua mãe. A rainha-mãe, ao ver a resposta, mandou imediatamente preparar o exército para a guerra contra o reino de Kuntala. Bijaladeva, seu marido, lembrou então que não era necessário mandar um exército, pois Bahubali estava por perto daquele reino. Era só enviar uma mensagem e ele traria Devasena como uma prisioneira. E assim a rainha ordenou que o fizessem. De forma inesperada, o reino de Kuntala é atacado, mas o atacante não era Mahishmati.
Bahubali comanda o contra-ataque e enfim conseguem derrotar os inimigos. Todos então passam a conhecer a verdadeira força e poder de Bahubali. Na sequência, Bahubali é aclamado pela vitória e seu poder, e todos ficam curiosos para saber quem ele é. Chega a carta da rainha para capturar Devacena como prisioneira. Bahubali revela o conteúdo da carta. Devacena fica em choque e quer saber quem é o homem que ela está amando e que acabou de salvar o seu reino, mas que agora quer levá-la como prisioneira. O mistério é revelado. Aquele homem retardado é o herdeiro do trono de Mahishimati. Ele promete proteger Devacena e revela que talvez seja um mal-entendido, pois a rainha não costuma cometer enganos. Eles partem então para o reino de Mahishimati. No reino, a princesa pede desculpas à rainha pela forma como respondeu ao pedido de casamento. A rainha perdoa e pede que a princesa se junte ao seu futuro marido. Devacena então se dirige a Bahubali e a rainha diz que o príncipe que irá desposá-la é Balaladeva. Logo instaura-se a confusão e revela-se que Devacena ama e quer casar com Bahubali. Katapa tenta pedir desculpas pela confusão, porque achou que a rainha escolheu a princesa para Bahubali. A rainha ignora e diz que o casamento terá de ser com Balaladeva. Devacena então, de forma agressiva, reivindica que uma princesa tem direito de casar com quem ela desejar. A rainha se sente ofendida e ordena que se amarre Devacena e se calhe a sua boca. Bahubali interfere e passa na frente de Devacena e ameaça usar sua espada para aquele que tentar tocar em Devacena. Começa o choque de provocações, os ministros e Bijaladeva questionam Bahubali sobre estar a desafiar a própria mãe. Bahubali responde que a rainha cometeu um erro ao prometer o casamento a seu filho, sem saber das intenções da mulher. Então a rainha dá duas opções para Bahubali: se casar com Devacena ou ser coroado rei de Mahishimati. Bahubali escolhe manter sua promessa aceitando casar com Devacena e perder o trono. Começa então a cerimônia de coroação. Balaladeva é coroado rei e Bahubali anunciado comandante do exército de Balaladeva. Mesmo se tornando rei, Balaladeva começa a tramar matar Bahubali. Aproveita a oportunidade que Devacena está grávida para tirar o poder de comandante de Bahubali. Transfere o poder para Setupati, que é seu escravo fiel. Alega que está a tirá-lo o poder para que tenha mais tempo com sua mulher na fase final de gravidez. Alguns dias depois, Setupati tenta abusar de algumas mulheres, incluindo a mulher de Bahubali. Devacena então puxa a adaga de Setupati e corta-lhe os dedos. Ela foi presa e estava prestes a ser julgada pelo rei Balaladeva. Bahubali chega no palácio no momento em que Setupati tentava se defender e acusar Devacena. Ele fica rodeando Setupati enquanto este contava mentiras. O rei então começou uma discussão com Bahubali, dizendo que ele estava intimidando a vítima. Bahubali pede que sua esposa conte o que aconteceu. Quando Devacena explica a tentativa de abuso, ele fica furioso. E ele, furioso, imediatamente corta a cabeça de Setupati e defende que esse é o pagamento para quem tenta abusar uma mulher. Ao ver isso, a rainha-mãe questiona se Bahubali pensa que é rei para tomar o julgamento e bane Bahubali e sua esposa do palácio. Bahubali, de forma humilde, segue vivendo longe do palácio. Os tempos vão se passando e Balaladeva continua tramando e decide que Bahubali deve ser morto a qualquer custo. Balaladeva forja a tentativa de assassinato por parte de Bahubali contra sua vida. Conta à rainha que Bahubali está a tentar matá-lo para ocupar o trono. A rainha-mãe, ao ver isso, fica sem escolha e manda então matar Bahubali para proteger o reino e seu outro filho. Essa missão é dada a Katapa, que ao saber da decisão da rainha-mãe, ele contesta dizendo que Bahubali é um bom homem e que não faria mal a ninguém. Ele decide não matar e pede que a rainha o mate por estar a desobedecer uma ordem direta. A rainha ameaça Katapa e diz que se ele não fazer, ela mesma fará. Katapa, sem escolha e não querendo que a própria mãe carregue o fardo de matar o próprio filho, ele aceita matar Bahubali. Tudo é armado e Katapa finalmente consegue emboscada e mata Bahubali com uma facada nas costas. Depois de Bahubali morrer, Balaladeva, com dúvida de que Katapa fosse capaz, ele mesmo caminhou ao encontro de Bahubali para pôr fim à sua vida, mas encontrou Bahubali morto. Ele ainda desfere alguns golpes no cadáver de Bahubali e profere a confissão de que ele mesmo enganou a rainha para conseguir a sentença de morte do irmão Bahubali. Katapa, ao ouvir as palavras, corre imediatamente para contar à rainha. A rainha ficou despedaçada ao saber do erro que cometeu. Katapa contou que no leito da morte, Bahubali não pensou na esposa e nem no filho.
Bahubali apenas pediu para Katapa proteger a sua mãe. Mas já era tarde para arrependimento. Balaladeva voltou para matar a rainha e o filho de Bahubali. Mas antes pede que a rainha conta para o povo que aguarda ansioso sobre notícias de Bahubali. A rainha conta ao povo que Bahubali já não estava entre eles. Aproveitou e proclamou o filho de Bahubali como novo rei. Katapa conseguiu fazer a rainha fugir com o neto, mas Devasena não conseguiu por estar fraca devido ao parto. Balaladeva ainda conseguiu lançar uma flecha sobre a rainha e aprisionou Devasena por longos 25 anos. Isso até seu filho retornar para salvá-la e vingar a morte de Bahubali. Obrigado por assistir, já deixe o seu like e não esquece de se inscrever no canal.